tentando entender, né, a complexidade que você traz para a gente, você acha, então, que a regulamentação das redes sociais seja uma saída para esse ativismo judiciário diminuir? Não. A regulação, do jeito que eles falam, né, é a execução desse ativismo, é a institucionalização da censura. Querem fazer uma regulação? Proíbam a censura. Proíbam que as big techs censurem. Façam isso. Não é possível controlar as redes. Então você só pode controlar as redes escolhendo os alvos. Ou é só a direita que produz fake news? E vejam bem, né? Não bastava ser fake news. Aliás, lembrando, né, quem introduziu o termo fake news no debate político contemporâneo foi o Trump. Foi ele que introduziu a pós-verdade e as fake news. Se você quer, né, combater as chamadas fake news, o que é uma fake news? O que é uma mentira? Tem uma distinção entre as duas coisas, mas vamos simplificar aqui. O que é uma fake news? O que é uma mentira? É algo que evidentemente falso. Isso não resolve, né? Muitos discursos eles vão ser colocados. O Sávio citou o livro do Levitsky, né? Eu sempre esqueço o outro autor, do Por que as Democracias Morrem. Esse livro foi publicado no meio do primeiro. Ele pegou metade do primeiro governo Trump. E um monte de vezes no livro se diz assim: não é exatamente uma mentira que ele diz. Não é exatamente uma informação falsa. Por isso é que se avançou ou se recuou nesse sentido, para algumas coisas que são absolutamente subjetivas. Então não é mais só fake news, ou a fake news não é só a mentira evidente, o factual. É a desorganização da informação. O que é uma desorganização da informação? Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer. E tem sido feito assim. Muita gente tem perdido, tem sido banido de redes sociais com censura, censura prévia, censura mais que prévia, que a censura prévia na época da ditadura era a seguinte: o sujeito escrevia uma peça de teatro, ia lançar uma música, ele mandava para o órgão avaliava previamente. Hoje não, hoje é pior, é mais que censura prévia. Eles banem o que o sujeito pode vir um dia pensar e dizer. Ou seja, você tem uma situação, sob alguns aspectos, né, pior do que o período da ditadura, do ponto de vista da circulação do pensamento. Qual é a justificativa? Preservar a democracia. Por quê? Voltamos lá ao porquê as democracias morrem. Qual é a solução para os autores do porquê a democracia morre? Você conhece o livro? Você leu o livro, André? Qual A é a gente fez, solução deles? fizemos uma live aqui, eu e o Fred, para comentar esse livro, mas faz muito tempo, eu não me lembro muito bem do livro. Eu também já li faz tempo, mas você vai poder me corrigir se eu estiver errado. A solução é a seguinte: é voltar ao sistema antigo. Eles utilizam uma expressão que é a seguinte: bom mesmo era no tempo que as questões eram resolvidas nas salas, nos gabinetes enfumaçados, onde a elite se reunia fumando charuto e tomava as decisões.
Essa é uma dimensão. A outra dimensão era voltar o poder à grande mídia. Precisamos fortalecer a grande mídia, os grandes jornais, os grandes órgãos de imprensa. Por quê? Porque as redes sociais bagunçam tudo. Eu faço a seguinte analogia. Olha, se nos Estados Unidos voltar aos gabinetes enfumaçados já é um negócio complicado, se voltar lá ao domínio da grande mídia, né, da grande imprensa, já é complicado, olha, os nossos gabinetes enfumaçados são muito mais complicados do que os deles. A nossa grande mídia é muito mais complicada do que a deles. Então, nós temos um retorno que também é um retorno empresarial. A Globo, que agora virou, né, a grande Rede Globo, que agora virou uma organização de esquerda, não só porque os políticos de direita, os ideólogos de direita a classificam assim, né? Mas também porque, de certa maneira, eles acham que é isso. Né? Tanto é que eles se colocam na posição de estar sempre criticando a direita. Né? Esse pessoal, né, essa grande organização, né, ela faz isso também porque ela quer retomar né, um poderio econômico que ela vem perdendo. Eu não fico muito animado com um certo nacionalismo, né, global. Né? Se a Globo já foi ligada à Time Life, né, não é mais, né? No entanto, eu não acho que ela seja assim. Né? Outro dia eu peguei, né, alguém lá do jornal Globo News, né? O André Trigueiro. Eu fiquei muito impressionado. O André Trigueiro falando de anti-imperialismo. Você imaginou que um dia você fosse ver, né, a Globo falar, né, dar espaço para o anti-imperialismo? Tem alguma coisa errada nisso, né? Aliás, como tem alguma coisa errada nesses grandes defensores de democracia, né? O Alexandre de Moraes, quando era secretário de Segurança de São Paulo, era um carrasco, era um homem da repressão violenta. Quando ele foi indicado como juiz do Supremo pelo Temer, ele foi combatidíssimo, né, como um homem, um conservador, um reacionário, e um homem da repressão. Na época se dizia até que a tese dele tinha sido plagiada. Hoje você não encontra mais isso, eles apagaram tudo. Para mim, sempre é muito provocativo essa questão envolvendo o Alexandre de Moraes, né? Principalmente eu acompanho muito o Glenn Greenwald, né? Gosto muito do trabalho do Glenn e ele fala muito da questão de liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão para ele deve ser quase ou completamente absoluta. Como é que você avalia essa questão dos limites da liberdade de expressão? Pois é, a grande questão hoje são as redes sociais. Né? Você iniciou a live falando que nós só nos conhecemos pelas redes sociais. E de que maneira, né, se questiona a existência e as redes sociais? São grandes empresas, as grandes empresas têm vieses, elas vendem dados, né? Mas isso não foi nem de longe o que se colocou desde o início. Né? Mesmo a primeira versão, né, da lei, né,
ou do projeto de lei que queria controlar as redes, né? Colocou lá essa questão, mas o que era importante, né, era o controle da circulação de ideias. Algumas coisas em relação a essas redes são falsas, né? É verdade que existem os algoritmos, só que esses algoritmos eles não são capazes de fazer esse controle. Ou pior, né? Se eles fazem esse controle num nível subterrâneo de racionalidade. Ou seja, né, e isso já aconteceu, né? Quem tem rede social já foi suspenso. Quem tem rede social e escreve nela já pegou uma suspensão da Big Tech, né? da plataforma. E quem já pegou essa suspensão sabe que isso acontece de forma ridícula. Eu coloquei uma vez uma foto, fazendo uma brincadeira, tem uma foto do Lula, que é o Lula colocando a mão dentro das calças para ajeitar alguma coisa lá, e eu fui suspenso um mês, uma coisa assim. E aí, primeiro que isso é raro, eles explicaram o que aconteceu. Dessa vez explicaram. Disseram que era cena de sexo explícito. O que vai para um lado, vai para o outro também, né? É uma incapacidade de lidar com isso. Eu tenho um velho companheiro de militância que a gente tem uma coisa no mundo e na internet, isso aparece, que é o confronto entre o pessoal que gosta de cachorro e o pessoal que gosta de gato. Não sei como é que a turma da calopsita vai entrar nesse debate. E aí, a gente brincando com isso, ele colocou o Lenin com um gato. Aí eu botei uma outra foto do Lenin com um cachorro. E aí ele, para me sacanear, botou uma foto do Hitler com um cachorro. Foi suspenso um mês. A foto do Hitler basta para que qualquer sistema de controle desses faça uma restrição. Então, você pretende lidar com milhões, bilhões de publicações, como se isso fosse possível. Como isso não é possível, o que acontece? Uma das práticas do senhor Alexandre Moraes é a pesca probatória, né? Alguma coisa assim, né? Ou seja, você procura alguém. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Mauro Cid, né? Eles pegaram o celular dele por conta de cartão de vacina e fizeram lá a pesca probatória e descobriram outras coisas, né? Que é ilegal, né? Eles negam, inclusive, que fazem isso porque é ilegal, né? Então, quando você tem milhões, bilhões de coisas, o que você faz? Você faz uma intervenção específica. Já foi dito publicamente que o Alexandre de Moraes tinha equipes que vasculhavam, esquadrinhavam determinados indivíduos, determinados grupos ou determinadas instituições, né? Ou seja, você cria uma forma draconiana e você cria a possibilidade de fazer intervenções de Estado. E qual é a malandragem disso? Ao invés de dizer nós vamos controlar, né? Se o Zuckerberg não consegue, eles muito menos, né? Eles terceirizam isso. Eles dizem assim, olha, vocês que se virem.
O que ele está dizendo, né? O que está propondo? Na verdade, o STF vai legislar, que é inconstitucional, né? O que eles estão propondo? Eles estão propondo o seguinte: vocês tomam conta de milhões, bilhões de posts, de postagens. Se vocês errarem, vocês é que pagam. Como é que eles vão descobrir quem errou? Os tribunais vão fazer esse esquadrinhamento? Não. Eles vão procurar lá quem interessa a eles. Ou seja, eles vão utilizar uma capa de que estão combatendo a fake news para encontrar os indivíduos que lhes interessam, né? Aliás, a gente tem que discutir que critério é esse de verdade, que é outro elemento daquele paradoxo, né? O pessoal que nega que existe verdade virou paladino da defesa de determinada verdade que se origina do Estado, né? Não é à toa que muito... É quase que literal, não é nem uma analogia, né? Que é algo quase que literalmente a execução do famoso Ministério da Verdade do Orwell, né? Sem tirar nem pôr, eu diria.